Graça e paz, estamos aqui para mais um dia, hoje no segundo dia desse devocional, 4 dias, 4 mensagens acerca das tentações de Jesus no deserto. Nós estamos aprendendo à luz da Bíblia sobre esse texto e tem sido muito especial partilhar com vocês, à luz da Bíblia, aquilo que o Senhor quer aplicar ao nosso coração. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, e hoje nós falaremos acerca da segunda tentação, que está lá no versículo de número 3. Diz assim o texto: O tentador, aproximando-se dele, disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Hoje nós falaremos acerca da segunda tentação de Jesus, que é a tentação da carne. Nós meditamos no primeiro dia acerca da tentação aonde o inimigo vem para colocar a dúvida a respeito do que Deus falou ao nosso respeito. Hoje nós falaremos acerca do tema as tentações da carne. A Bíblia diz que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. E a Bíblia vai dizer que ele teve fome. É natural. Depois de um jejum prolongado de 40 dias, Jesus vai ter fome. É muito importante nós olharmos para esse texto de uma forma aplicativa. Depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. O inimigo sabia exatamente que Jesus estava com fome naquele momento. E ele, ao aproximar-se de Jesus, vai dizer o seguinte: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. E o que é que o inimigo vem tentar Jesus? Com pães. O inimigo nunca vai tentar você com algo que você não queira. Você precisa entender que o inimigo sempre vai tentar trazer para você algo que você goste, algo que você precise, algo que você queira. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pães. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo conhece as nossas fraquezas. Ele sabe, por exemplo, que a sua fraqueza pode ser os vícios. E é isso que ele vai tentar apresentar diante de você. Ele sabe, por exemplo, que a tua fraqueza ela é sentimental. E é isso que ele vai tentar você. O inimigo nunca vai tentar trazer diante de você um prato que não te agrade. Então você precisa aprender aqui com Jesus. O inimigo fala de pães, que era a necessidade da carne, a necessidade física. Se na primeira tentação foi a tentação a respeito do que Deus havia dito acerca do filho, a segunda tentação é a tentação da carne, da necessidade física. Entenda que a luta diária da nossa vida é contra a nossa carne. Precisamos rejeitar o pecado todo dia. Precisamos ir contra a nossa carne. Muitas vezes não queremos orar, não queremos buscar, não queremos vir na igreja. Muitas vezes as seduções do mundo, os prazeres da carne, muitas vezes eles vêm sobre nós. Mas Jesus vai mostrar aqui e ele vai dar o exemplo de que é possível vencer as necessidades da carne. O texto diz que Jesus vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, deixa eu liberar nesse segundo dia para você uma palavra. É possível vencer. É possível resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, de repente você está aí do outro lado, lutando contra a sua carne, contra a sua fraqueza, contra a sua necessidade. Está prestes a uma queda. Mas esse devocional chegou nesse dia para te dizer
resista. É possível. Resista, você é capaz. Resista, você vai conseguir. Jesus estava com fome, mas isso não fez com que ele cedesse à sedução, à proposta que o inimigo colocou diante dele. Sabe o que o inimigo queria aqui? O inimigo queria que Jesus usasse em benefício próprio aquilo que seria usado para o reino de Deus. E esta é uma proposta muito comum diante de nós. Jesus tinha poder para fazer com que aquelas pedras se transformassem em pães. Com toda certeza ele tinha. Ele poderia fazer isso. Mas fazendo isso, ele estaria olhando somente para si, para aquilo que ele queria, para aquilo que ele precisava, para aquilo que era uma necessidade dele. Mas não. Ele venceu por mim, ele venceu por você. E ele disse não à tentação e venceu o inimigo no deserto. Se ele venceu, você é capaz. Resista às tentações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. O Senhor Jesus não foi egoísta pensando somente nele. Você precisa entender que quando um pai de família cai, uma família inteira é afetada. Que quando um pastor peca, um rebanho é atingido. Que quando uma mãe ela cede à tentação, filhos choram. Nós precisamos vencer esse sentimento egoísta, porque muitas vezes nós olhamos só para aquilo que queremos e precisamos no momento. E o inimigo sabe o que você precisa, ele sabe o que você quer, ele sabe exatamente onde está a sua fraqueza, mas é possível vencer com Jesus. Jesus aqui poderia ter transformado pedras em pães, mas não fez isso, porque o propósito era maior. O propósito é maior do que aquilo que você precisa e quer. Então diga não hoje às suas fraquezas, à sua necessidade. Vença o pecado. Não permita que o inimigo derrube você. Não permita que o inimigo seduza você com as tentações. Mas hoje tome uma decisão em Deus para dizer: eu não vou negociar com a minha carne. Eu não vou negociar com a minha fraqueza. Eu digo não ao pecado, mas eu digo sim para Jesus. Jesus vai vencer o inimigo através da palavra de Deus. E através da palavra de Deus, receba força nesse dia. Vença o pecado. Siga firme com Jesus, porque valerá a pena resistir às tentações. Deus abençoe.